balanços aí em torno de nos fundos aqui a gente tem 3,90 m, né, de balanço, na fachada aqui a 5 metros, então a gente tem aí algumas dificuldades, ao longo aí do percurso da elaboração do projeto estrutural. Olá, pessoal, tudo bem? Então, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Ana, eu sou coordenadora de projetos aqui na UI e a gente teve a ideia de compartilhar um pouco com vocês, porque aqui na nossa vivência do dia a dia a gente vê muitos profissionais, tanto arquitetos como engenheiros parceiros, né? Às vezes querendo trocar ideia, assim como a gente também gosta de aprender com nossos colegas de profissão. E aí a nossa ideia é criar essa linha de cases, alguns cases interessantes que aparecem aqui para nós de projeto, e a gente quer compartilhar com vocês algumas soluções que a gente achou, como que a gente resolveu, e gostaríamos muito que vocês também pudessem aí no chat, ou se depois quiserem entrar em contato com a gente, né, para dizer como é que vocês resolveriam essa situação, se quiserem dar ideias diferentes da nossa, né, é um momento menos de compartilhamento, é um momento de troca técnica muito também, para a gente poder crescer como profissionais e se ajudar nesse mercado de trabalho aí que a gente atua, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um projeto em específico, que eu vou apresentar ele mais para frente. Mas primeiro, eu queria trazer para vocês aqui quem vai falar comigo hoje. Deixa eu trazer aqui. Oi, Thaís, tudo bem com você? Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, a Thaís, então, né, ela na colaboradora aqui. Eu vou deixar até ela se apresentar um pouco melhor, né, Thaís? Acho que tu podia falar pro pessoal aí da onde que tu tá falando, né? E qual a tua formação também, pro pessoal entender o que que tu faz aqui dentro, para o pessoal já ir se ambientando aí com o que nós vamos falar hoje. Uhum. Bom, então eu me chamo Thaís, eu sou engenheira civil, né, formada há uns 5 anos, 6 anos. Sou especialista na área de estruturas de concreto armado e fundações, né? Então hoje eu estou trabalhando aqui na UI há um ano, basicamente, né, Hanna? E trabalho então com a equipe aí de projetos estruturais. Legal, E Thaís. falo de Santo Antônio do Sudoeste, né? Isso, não vamos Claro, não deixar de posso falar, né? esquecer. Sou aqui de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, divisa com a Argentina, Isso. perto da região aí de Francisco Beltrão. Um pouquinho longe da Ana eu tô hoje. Legal, pessoal. E para quem não sabe, né, a equipe 1i, a nossa empresa, hoje ela trabalha não só apresenta os projetos de forma online, mas como também toda a equipe trabalha de forma remota, né, online. Então nós estamos espalhados em vários lugares desse Brasil. Vocês vão ver que a gente vai falar. Eu tô falando de Blumenau, Santa Catarina hoje. A gente está até em estados vizinhos aqui, né, Thaís? Até que a distância não é tão grande. Mas vocês vão ver que nós vamos estar aqui falando em outros momentos com gente que está bem mais longe, né? E é isso, uma das grandes vantagens desse tipo de trabalho hoje é que a gente consegue ter as pessoas certas para montar um time, para trabalhar naquele contrato, naquele projeto, né? Para fazer acontecer. Legal, Thaís, obrigado por tu se apresentar aí. Agora a gente podia começar a apresentar um pouquinho do projeto que nós vamos falar, né? A gente já colocou ali um pouco na descrição, nós vamos hoje falar um pouco mais relacionado à área de estruturas, como a Thaís falou, né? Ela é a nossa especialista em estruturas de concreto armado aqui dentro. E nós vamos falar um projeto específico, que eu vou pedir para a Thaís aí até compartilhar a tela dela e comentar um pouquinho, né? Eu quero agradecer muito ao arquiteto, ao Alic, que nos permitiu transmitir, né? Nos permitiu mostrar as imagens do projeto dele também, um projeto bacana aí desenvolvido. Depois também a gente pode deixar na descrição aqui também o Instagram do Alic, ali quem quiser seguir ele nas redes sociais, ver os trabalhos dele, acho que vale a pena. Bom, tá transmitindo aí já, Ana? Tá transmitindo, Thaís, tá contigo. Tua tela já tá aí aparecendo pro pessoal. Ok. Bom, então esse aqui é o projeto arquitetônico aí do nosso parceiro Alic, né? Vou começar aqui mostrando algumas imagens para vocês dessa arquitetura moderna, né? A gente tem alguns desafios aqui em relação aos balanços, né? Principalmente aqui nos fundos da edificação e na fachada. Balanços aí em torno de... Nos fundos aqui a gente tem 3,90 m, né, de balanço, na fachada aqui a 5 metros, então a gente tem aí algumas dificuldades ao longo aí do percurso da elaboração do projeto estrutural. Ah, legal. Deixa eu te perguntar uma coisa já aí, Thaís. Eu vou fazer o papel aqui do público, imaginando que Sim. entender. Então, lá na frente, o balanço era uma garagem, né? Que contemplava a parte de uma garagem, é isso, né? Exatamente, aqui na frente uma Fachada garagem. frontal, tá.
Isso. E lá nos fundos já a casa está aparentemente sobre um pilotis, né? Porque o terreno ele vai descendo ali. E Uhum. aí era uma área de lazer ali esse primeiro Isso. balanço, né? Uhum. Uma Ali área até é gourmet, uma né? jacuzzi ali, é isso, Isso, temos uma calculista? sobrecarga ali Temos uma sobrecarga? para ajudar um pouquinho, né? Mas é assim, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante, assim, dar atenção, né, é as esquadrias quando a gente tem, né, nesses balanços. Então, um dos maiores desafios aí que a gente teve aqui nessa edificação, a princípio, foram esses balanços com medidas aí um pouco elevadas, né? Encontrar as soluções dentro aí das limitações arquitetônicas e estruturais, né? Encontrar uma solução aí que agrade ambas as partes, né? Os projetistas aí estruturais e a arquitetura. Ah, legal, Thaís, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu achei interessante tu colocar aí. Tu falou que um Hum, dos desafios na parte do balanço é quando tem essas esquadrias. uhum. Agora, eu que não faço cálculo, né? Tô pensando aqui alguém que tá vendo. Por que isso é um desafio? Ter esquadria ou não ter esquadria ali? Qual é a diferença entre ter uma esquadria no balanço ali, alinhada, ou não ter uma esquadria no balanço? Isso É, dificulta em que sentido, né? isso, dificulta um pouquinho na tomada de decisão ali da solução adotada, porque vamos lá, a gente tem ali 2 pavimentos em balanço, né, então a gente tem aqui esse térreo que seria, né, e o pavimento superior, ambos aqui em balanço, né, a gente não tem nenhuma parede, de alvenaria para poder usar um tirante, por exemplo, para combater as deformações. Então, como a gente tem esses 2 pavimentos, que têm aí a tendência de se deformar, né, por esse balanço, a deformação do pavimento superior vai ser diferente aqui do pavimento inferior. Então, a gente tem que combater essas deformações para que elas não acabem esmagando essa esquadria, né? Ou às vezes ali o pavimento de baixo se deforma um pouquinho mais que o pavimento de cima, e já aparece alguma trinca, né? Então, uma abertura, digamos assim, ali nessa esquadria. Então, talvez aí no futuro pode haver uma dificuldade de abrir ou fechar essas esquadrias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí quando a gente tem esquadrias nos balanços quanto às deformações para não ultrapassar os limites normativos também, né? Legal. E quem sabe, pessoal, deixa eu até fazer um adendo, né? Uma contribuição aqui, ó, à fala da Thaís. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes acontece até dessas esquadrias acabarem estourando o vidro, né? Exatamente. Onde tem uma deformação maior. Então, quando você, por exemplo, essa mesma casa aqui, se não tivesse aquela esquadria ali, a gente poderia trabalhar dentro de uma deformação normativa, né? A gente vai verificar se passa e tal. Então, mexe 1,5 cm, 2, mas está dentro do normativo aceitável, não tem problema. A gente não tem uma Uhum. preocupação. Agora, a partir do momento que você mexe 2 cm, mas tem um painel de vidro gigante embaixo, gente, no mínimo que vai acontecer às vezes é você realmente ter dificuldade já de abertura, de esquadrias, ou até chegar nesse ponto de se estourar um vidro desse. Então, quando se tem a esquadria ali, realmente gera um desafio maior, porque a gente não é trabalhar dentro do que a norma permite, é trabalhar dentro do que a esquadria vai poder receber. E aí o vidro ele tem Exatamente. esse complicador, né? Então, bem, Uhum. bem levantada essa questão aí, Thaís, e é uma diferença bem grande para a gente aqui, como a gente olha para o balanço de forma diferente quando tem uma esquadria ali embaixo, né? Não só Com balanço, certeza. mas grande vão. E aqui tu tinha os Isso. dois, hein, Thaís? Uhum. O balanço. As duas dificuldades. Quanto é que é esse vão aí, Thaís? Mais ou menos. Tu lembra mais ou menos desse vão? Deve ter o quê? Uns 9 metros? 8 metros? De largura aqui? É, de vidro, né? De vidro? Deixa eu até pegar a medida aqui para passar bem certinho para vocês. Estou com o Opa, projeto arquitetônico aqui aberto, olha só. Então, a gente tinha aí de esquadria basicamente 10,5 metros, né, de largura aí. 10,5 metros. É uma Então é medida bem. um baita vão, né? Uhum. Tá, legal, Thaís. Então entendi. Entendi. Bota lá na arquitetura. Entendi a arquitetura aí. Agora eu quero já saber, meu Deus, como é que tu resolveu esse negócio, né? Que milagre que tu usou. Eu acho que o primeiro adendo que vale a pena colocar aqui, pessoal, foi que toda essa solução aqui, nesse projeto, ela foi somente baseada em estrutura de concreto armado, certo, Thaís? Era uma solicitação do cliente nesse caso, né? Isso, era uma limitação que a gente tinha a princípio, né, a gente trabalhar com estrutura de concreto armado convencional. Aí, claro, a gente tenta, então, a princípio, né, a gente busca aí atender todas essas exigências da arquitetura, né, então ela vem aí numa proposta que a gente sabe que ela já é apresentada lá para o cliente final. Então, a gente busca atender
toda essa arquitetura que é proposta aí, inicialmente, dentro das limitações aí, como nesse caso, a estrutura de concreto armado convencional. Então, a gente tentou fazer esse lançamento, né, fez todo o possível aí para combater os deslocamentos, principalmente aí nos balanços, e a gente apresentou então para o cliente, né, para o arquiteto Alic, e aí a gente trocou ideias de soluções aí de como atender esses balanços, né? A estrutura de concreto armado convencional não estava dando muito conta, né? Digamos assim, a gente precisava partir para algumas soluções aí mais aprofundadas. Então, a gente optou também por apresentar ao cliente as estruturas de proteção, né? Ou as vigas metálicas, que também poderia ser uma solução. Mas, no caso ali da região, né, onde vai ser executada essa obra, tem algumas limitações ali de fornecimento, né, mão de obra, a respeito da proteção, que seria uma grande solução para poder, assim, respeitar 100% essa arquitetura proposta. Então, como era ali um pouquinho de dificuldade de encontrar essa mão de obra, a gente optou por atender principalmente ali a estrutura de concreto armado convencional, né? Aí as soluções acho que vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Quais foram tomadas. Vamos devagarinho aqui. Vamos devagarinho aí, Thaís. Mas legal, aí agora a gente já explanou, né, a questão de como a gente, quais eram os desafios que a gente chegou já de inicialmente, só olhando a arquitetura, né? Porque esses desafios, Uhum. pessoal, a gente aqui que é calculista, que trabalha, quando a gente olha a arquitetura, a gente já consegue antecipar, né, onde que pode estar a nossa dificuldade. Mas aí Uhum. depois começa-se realmente a verificar isso quando começa-se o pré-lançamento. Agora deixa eu te perguntar, Thaís, poxa, essa imagem tu já tinha desde o começo do projeto, quando tu recebeu ele, tu já tinha essa volumetria para tu poder entender bem aí como é que tava? Isso, a princípio a gente analisa aí as imagens que a gente recebe, né? Planta baixa. Nesse projeto em específico, a gente tinha o IFC como um modelo aí 3D para a gente visualizar, então ajuda bastante. Até aí a gente trabalha, né, com os softwares da AutoQI, né? Aqui no caso o Eberic. A gente consegue importar esse IFC arquitetônico, modelo 3D, para dentro do nosso software, onde a gente consegue, né, pegar aí os pequenos detalhes, né? Às vezes, sem um modelo 3D fica difícil a gente captar aí algumas ideias, né, principalmente de fachadas, que, né, a gente precisaria para poder aí atender todas as ideias que o arquiteto teve no projeto, do que apenas a gente ter uma planta baixa, né? A planta baixa a gente às vezes não consegue captar aí todos os detalhes do projeto. Então, analisando IFC, ou um modelo 3D que vem do SketchUp também ajuda bastante, né? As plantas baixas, a gente consegue aí ter uma boa visão do projeto, né? Ah, legal. Eu quero perguntar mais aí sobre essa tua visualização que tu tá tendo. Mas até uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né, Thaís? A gente falou que você tá no Paraná, falou que eu tô em Santa Catarina, e essa obra aí, pessoal, é em São Paulo, tá? Na cidade de Santana de Parnaíba, né? Então, para alguém que, né? Exatamente. Então a gente consegue aí realmente romper barreiras, né, de soluções, de trabalho para uma melhor situação com o cliente e entendendo aquela demanda como a Thaís falou também do cliente, de ter dificuldade de conseguir outras soluções fora o concreto armado. Foi por isso que a gente lutou aqui, nós, juntos com a LIC também, que depois nós vamos falar como a LIC participou aí também, como, né, ele ajudou nas nossas tomadas, fazer. Mas agora olhando aqui, Thaís, então esse material aí é o material que o arquiteto enviou e que tu joga para dentro do teu software para tu poder Exatamente. iniciar uma modelagem, começar a pensar no projeto, né? Esse material aí foi o que ele te enviou, é isso? Isso, esse é o material que a gente recebeu dele, né? Tantas imagens, plantas baixas e o IFC que a gente importa aqui para dentro do software, né? Do Ah, Eberic, legal. para Pessoal, para quem poder. não sabe, o IFC, né, é uma extensão de um arquivo que é o arquivo, vou dizer assim, Universal BIM, né? Então, se você, hoje aqui a Thaís falou que a gente trabalha com os softwares da AutoQI, que é a nossa grande parceira aí também, né? Em todas, a gente desenvolve tudo dentro da plataforma deles, mas independente de onde você trabalha o seu arquitetônico, né? Se você usa aí softwares de mercado, Revit, ArchiCAD, SketchUp, entre outros, né? Hoje são mais de 200 softwares BIM no mundo, né? Tanto para cálculos. Então, mas eu sou aqui, eu fiz arquitetura em ArchiCAD, o calculista fez, sei lá, no Eberic, daí a instalação no Revit, não tem problema. Tudo isso se conversa hoje com os IFCs, né? Então a gente consegue trazer esses arquivos bases
né, para dentro das nossas plataformas BIM, ok, pessoal? Então tá, e aí daí a partir disso, né, Thaís, é que tu começou a fazer, que é o primeiro, quase que uma primeira etapa aqui, né, na UI a gente faz uma etapa de análise e validação, né, que é começar a enxergar, tipo, possíveis dificuldades que se tem. Tu encontrou muita dificuldade aí inicialmente para pensar, claro, fora aquelas que tu já tinha comentado ali que seriam pontos críticos, né, mas acho que não aí, né, Thaís, como é que foi? Não, nesse projeto até vou agradar um pouquinho o Alic aqui. O Alic ele tem uma visão estrutural bem legal, assim. Então, principalmente aí nas partes, né, fora os balanços, né, a parte interna da edificação, a gente não tinha grandes vãos. Vou até ligar a estrutura aqui para a gente visualizar. Mas bastante paredes alinhadas, então ali que ajudou bastante a gente aí nos pavimentos, né, desde do inferior ali, né, até lá em cima a gente tinha alinhamentos de paredes, então isso ajuda bastante a gente a fazer o travamento ali da edificação, trabalhar com vigas contínuas, né, então não tinha grandes vãos além desses balanços aí externos. Ah, legal, Thaís, desse uma dica boa. Quer dizer que quando consegue prumadas de paredes, de um pavimento para o outro, ajuda bastante o pessoal da estrutura, é isso? Com certeza, com E por certeza. que ajuda, Thaís? Porque facilita para vocês o quê? A passagem de elementos? Como é que é? Na verdade, o que auxilia é a gente não ficar trabalhando com muitas vigas de transição, né? Que, na verdade, quando a gente tem uma parede contínua entre um pavimento e outro, a gente lança o pilar de lado e baixo e ela segue até o pavimento de cobertura. Agora, quando a gente tem no pavimento, por exemplo, inferior, né? A gente tem ali aqueles vãos bem abertos, amplos, sala, cozinha, tudo conjugado. Então, a gente tem uma dificuldade de subir com pilares para o pavimento superior. E aí, o pavimento superior, a gente tem quartos, banheiros, né, closets, tem muitas divisórias. E aí, dificulta a gente dar essa continuidade do pilar desde o pavimento de baixo até o de cima. Né? Então, a gente acaba nascendo pilares nas vigas do pavimento superior e isso causa aí umas deformações, né, que às vezes exige vigas com alturas mais altas, acaba interferindo na altura do pavimento, na altura, desculpa, do pé direito, né, previsto ali pelo arquiteto. Então, se a gente tiver alvenarias, né, alinhadas entre os pavimentos para a estrutura e para a economia da obra, né, é muito interessante. Então, deixa eu tentar fazer até um pequeno resumo do que tu falou. Então, se a gente conseguir ter, não precisam ser todas, né, mas algumas paredes aí chaves, algumas linhas de eixo de Isso, parede do pavimento inferior com o superior, tô jogando aqui uma casa de 2 pavimentos, né, pessoal? Além da gente conseguir diminuir alturas de vigas, porque a gente não usa transição, o que ajuda na uhum, questão do pé direito livre, que é de piso a forro, certo? uhum, Também ajuda na questão de economia, porque fica uma estrutura mais enxuta, com menos taxa de armadura de aço, provavelmente, isso. certo? Exatamente. Legal, É boa nesse, dica. nesse projeto até a gente pode ver, ó, tem linhas aqui, né? Essas linhas aqui, elas vieram de alvenarias de lá de baixo, ó. Então elas estavam todas alinhadas, a gente conseguiu subir com a aprumada do pilar, né? E aí vigas chave, como a Ana comentou, né? Vigas que vai aí fora da edificação. Ah, legal, Thaís. Mostra de novo esse botão aí que tu fez. Tu apagou a arquitetura e deixou só a tua estrutura já aí? Isso dá para fazer? É? Isso, a gente consegue puxar aqui o modelo, né? Deixa eu só arrumar aqui, ó. A gente puxa o modelo da arquitetura e a gente faz a compatibilização 100% aí dos projetos, né? A Uhum. estrutura, a arquitetura e os complementares também, né? Podem estar incluídos aqui, de Ah, que legal. instalações. Então tu tá ali, daí tu vai modelando a tua arquitetura, vai nascendo ali, tu já vai entendendo isso, compatibilizando com a volumetria, e aí depois, no final, tu apaga ali a arquitetura para tu enxergar bem a tua estrutura, né, como tu mostrou ali pra Exatamente. gente, e poder fazer tuas análises e cálculos necessários aí até o momento. É isso? Isso. A gente faz toda a volumetria estrutural, digamos assim, né? Buscando Uhum. atender aí esses alinhamentos da arquitetura e posteriormente a gente faz a análise para ver se, ok, vamos conseguir atender todos esses balanços, esses vãos, né? Caso contrário, a gente puxa o arquiteto para dentro das tomadas de decisões, então, para encontrar soluções, né? Caso haja aí alguma dificuldade, mas é basicamente dessa forma mesmo. Muito bem. Então, já que você está aí com a estrutura aí, agora aberta, coisa linda, né? Eu sou suspeita em falar, mas eu acho uma lindeza um negócio desse aqui, né? É, vamos lá, vamos falar das soluções então. Como é que tu resolveu esses pepinos aí, esses pontos críticos que tinha nessa obra, esses balanços, né? Vamos resumir aos balanços principais aí.
Sendo que Uhum. uma dessas vigas, né, Thaís, acho que tu até pode selecionar ela principal, ela vai lá do balanço de trás, isso, essa aí, até o balanço da frente, né? Isso, é as vigas de contorno aqui, né? Até porque a arquitetura tinha, apresentava essas Uma vigas, marcação bem forte, né, dessa moldura, né? exatamente. Então, ela já vinha com essa proposta, né, lá na arquitetura. Então, a gente aproveitou aí essas alturas aí, né, que comportava ali a arquitetura para fazer uma estrutura mais rígida aí, né, vigas mais Uhum. rígidas. Bom, então, sobre as soluções que foram tomadas, eu até vou começar aqui com a parte dos fundos, né? Como eu havia até comentado, a gente, né, tinha aquela limitação da estrutura de concreto armado convencional. Então, aqui nos fundos, por justamente a gente ter também aquelas esquadrias, né? A gente tinha bastante deformações nesse pavimento superior, inferior aqui, né? Então, a gente pode ver, eu até vou ligar a arquitetura aqui, que a gente acabou incluindo algum alinhamento de pilares. Por quê? Que a gente acabou incluindo esse alinhamento aqui, né? Ah, esses pilares aí, eles não estavam na proposta Isso, eles inicial, não né? estavam. Ó, vou desligar a estrutura aqui rapidinho. Ó, a gente Uhum. vê que apenas tinha aquele alinhamento mais nos fundos. E aí a gente tinha esse balanço de 3,90 m aqui, Uhum. né? 4 metros. Então, com a estrutura em concreto armado convencional, né? A gente tinha deslocamentos aqui excessivos, acima do limite normativo mesmo. Até talvez, né? Alguém vai falar, mas talvez 3,90 m daria para resolver com concreto armado convencional. É, a gente poderia aumentar a rigidez dos elementos, né? Por exemplo, aqui, ó, essa viga, deixa eu desligar a arquitetura para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor aqui. Ai, desculpa, pessoal, vamos lá. Testar aqui de novo. A gente tinha algumas vigas, essas do balanço aqui, né? Sem esse pilar, no caso, tem 3,90 m. Então, normalmente, balanço, altura de viga, a gente coloca em torno de 20% do vão. Então, se a gente tem aí 4 metros, a gente precisaria de uma viga aí rígida, né? De uns 80 centímetros de altura. E como a gente tem uma limitação aqui de forro, né, da arquitetura, a gente não poderia usar uma viga aí de 80 centímetros, ia ficar aí uma borda né, muito elevada, e aí acabaria rebaixando o forro aqui do pavimento inferior. Então, a estrutura de concreto armado convencional, né, exigiria elementos muito robustos, digamos assim, né, alturas das vigas elevadas, que acabaria mexendo lá no pé direito do pavimento inferior, e aí a gente partiu então para algumas soluções, né? Então, antes de a gente simplesmente chegar para o cliente e falar, olha, não dá para fazer em concreto armado convencional, a gente chega com a solução para ele também, né? Opções e soluções. Então, uma seria a gente trabalhar, né, com a estrutura de proteção, né? Então, a gente pensou em protender essas vigas externas aqui, ou as vigas mesmo contínuas que vêm de dentro da edificação aqui para poder segurar esse balanço, né? Reduzir deformações. Ou a gente poderia, de repente, trabalhar com vigas metálicas, estrutura metálicas, né? Perfis. Ou a gente teria que talvez reduzir, né, esses 3,90 m aí, trabalhando com algum alinhamento de pilares, né? Então a gente apresenta essas soluções para o cliente, quais as opções, né, que daria para trabalhar. E aí, dentro de um consenso aí, né, o que agrada ambas as partes, a gente opta por uma dessas soluções. Então, nesse caso em específico, né, o arquiteto achou que não agrediria a arquitetura a gente trabalhar com esse alinhamento de pilares, né? Aqui no pavimento superior, esses dois pilares vão ficar aparentes, né, na parte interna, mas dentro da arquitetura aí, o próprio Ali que encontrou algumas soluções para poder camuflar, digamos assim, esses pilares ali dentro, né? Então, a solução aqui, né, da parte dos fundos, o balanço dos fundos, a gente resolveu com o alinhamento de pilares, mantendo estrutura de concreto armado convencional. Legal. Então, nessa parte do balanço dos fundos, né? Para a gente manter o concreto armado. O arquiteto ele veio, ele participou junto de toda essa decisão, né? Foi apresentado para Uhum. ele essas opções e tal. Então ele ainda fez assim a sugestão também desses pilares em locais específicos. A gente foi olhando com ele onde é que ficaria Isso. melhor e tal, tal. E se resolveu então para diminuir custos de obra, para evitar soluções que não tinham, né, fáceis no município, né? Uhum.
esses pilares que, segundo até o próprio arquiteto, não afetaria de forma significativa a arquitetura, né, colocada ali e atenderia esses anseios do cliente também, né, pessoal? Então Uhum. ali foi, mas o arquiteto ele pôde participar. A gente não chegou e botou o pilar ali, né? Na verdade, a gente nem foi com a solução do pilar novo, a gente foi com outras soluções, Com certeza. mantendo a arquitetura de tudo quanto é jeito. Isso, E essa isso. sugestão dos pilares até veio do arquiteto pra gente ali, pra gente colocar, da gente, opa, peraí, adoramos um pilar. Gostamos de pilares. E fomos colocando ali, né? Então, e aí acabou resolvendo bem. E também eliminou aquele medo que a gente tava ali da esquadria de vidro, como a gente falou pra vocês ali, Isso. que, né, que não podia ter Uhum. nenhum tipo de deformação para não trabalhar aquela esquadria ali. Então, Isso. bacana. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa aí, Thaís, talvez o pessoal tá Uhum. ficando. Qual a altura dessas vigas de borda aí que tu fez? Vigas de bordo 75 de altura. Elas têm uma elevaçãozinha aqui de 20, né? Uhum. Então, Para aí manter a característica de arquitetura que se tinha lá, né? isso, exatamente, para poder manter aquela arquitetura proposta ali nos contornos, né? Uhum. Perfeito, que já veio assim. E deixa eu te perguntar outra dúvida, Thaís, que talvez o pessoal tá curioso. Que tipo de laje foi usado aí? No projeto, num contexto, digamos assim, vamos dizer, quase que todo o projeto foi resolvido com laje treliçada, né? Exceto aí na solução que a gente tomou aqui na fachada, que a gente teve que trabalhar com laje maciça daí. Viu? Então já usei um gatilho para tu chegar lá na garagem agora. Peraí. Então a garagem tu não precisou colocar um pilar lá no canto e tirar o balanço? Não, na garagem não, porque até um conjunto, né, de tomadas aqui de decisões no projeto estrutural que ajuda aí a gente combater as deformações excessivas nesse balanço, né. Então, posso começar a falar aqui um Por pouquinho favor, desse me conjunto? diga aí, porque eu não sei se esse Z de zorro aí é porque o meu cliente queria ou se foi uma coisa da tua cabeça. Depois tu vai explicar isso aí pra gente, né? Não, essa aqui não vai ficar aparente, não, pessoal, não precisa se preocupar. Vai ficar escondidinha aí dentro da alvenaria, né. Uhum, Mas vamos lá então, esse balanço aqui da frente, ao contrário lá dos fundos, a gente tem, alvenaria, né, até vou ligar novamente aqui para mostrar bem certinho para vocês a a arquitetura. Então nessa parede toda aqui é alvenaria, a gente não tem vidro, né, nem aqui nas é laterais. uma suíte em cima, né, Thaís? Se eu não me recordo, né? Isso, É uma aqui em suíte cima. master aí, banheiro com um quarto, né? Exatamente, um banheiro bem aqui no cantinho, né, e aqui a gente tem aí o dormitório. Uhum, Então, a diferença é que a gente aqui tem uma parede com alvenaria, então a gente uhum. consegue aí trabalhar com o tirante, né, Já não é aquele vidro lá que tava lá do outro lado. já não é o vidro, né, agora se a gente passa, por exemplo, um tirante aqui, ia ficar totalmente o Z de zorro aparente, né. Então a gente não pode aí também estragar a arquitetura, né. Mas então, assim, na solução aqui da fachada, o tirante foi essencial, né? Esses tirantes eles têm realmente a função de reduzir o deslocamento do balanço, então ele é como se ele puxasse aquele balanço para cima e transferisse todas essas cargas aí para o pilar lá do cantinho, né? Onde ele está engastadinho ali em cima. Uhum. Então, a tendência desse tirante é dar essa puxada, ele dá um upzinho ali naquela deformação e ajuda muito, né? Quando a gente tem aí balanços elevados. Então, Deixa eu falar uma coisa aí para quem é calculista aí, tá querendo dar uma olhada, tá começando, né, o tirante. Então, pessoal, é aquele elemento que sempre trabalha tracionado, né? Ele tem que estar a tração. Então, por isso que aquele deslocamento ali funciona para ele, né? Ele nunca vai funcionar se ele tiver a compressão também, né? isso, exatamente, ele está trabalhando aqui a tração, né? Uhum, Bom, então, além do tirante, né, a gente trabalhou aí com aumento de rigidez dos elementos, né, que, por exemplo, essas vigas aqui de 75, a gente pode ver aqui alguns pilares bem rígidos também, né, então, vigas e pilares mais rígidos, né, com seções maiores também foi uma solução aqui, né, complementando aí a solução juntamente com o tirante, e a gente trabalhou aqui internamente com uma laje maciça, e uma viga aqui na diagonal que ajuda também a reduzir o deslocamento aí dessa laje, né? Então a gente faz todo o engastamento dessas duas lajes com as lajes aqui de dentro da edificação, né? Uma coisa que é bem importante, a gente sempre dá continuidade nas vigas, né? Quando a gente tem um balanço, por exemplo, essa viga aqui interna, ao invés de a gente nascer essa viga nesse pilar e vir, né, contornando aqui o balanço, a gente ter essa continuidade interna da edificação. Isso a gente consegue ajudar bastante aí na redução praticamente aí do deslocamento, ajuda bastante essa continuidade de vigas aí, do balanço para dentro da edificação.
Legal. Principalmente para passar armadura negativa, né, pessoal, que a gente fala, né, que de novo para os calculistas aí, né, um pouquinho, para a gente poder fazer uma amarração da armadura negativa dessa viga um pouco melhor, né, Isso, na trabalhando esse continuidade. momento que ela tem, né, o momento do engaste ali, né. Então Uhum. ajuda nisso. Legal. Então só nesse trecho ali que tem uma laje maciça, é? Isso, aqui a gente trabalhou com essa laje maciça, justamente porque a gente tem aqui também essa viga na diagonal, né? A gente consegue fazer um engastamento melhor aqui. Essas lajes aqui internas também são maciças, para a gente poder engastar esse pano aqui de laje internamente, né? Essa questão de reduzir um pouquinho o deslocamento positivo, aumenta ali o negativo nos engastes, então ajuda a reduzir um pouquinho o deslocamento aqui. Então, assim, é só um conjunto de coisas, né? De soluções que acabam aí buscando atender, assim, não só a deformação excessiva, né, que a gente sabe que a gente tem limites normativos, mas às vezes o limite normativo ainda é um pouquinho elevadinho, então visualmente pode ser que isso seja detectado, então a gente busca aí reduzir o máximo possível, né. Outra solução, deixa eu olhar aqui novamente, outra solução, além da laje maciça e tirante, né, vigas contínuas, aumento de rigidez dos elementos, a gente trabalhou também com um concreto um pouco mais elevado aqui, né, a gente está com concreto de 40 MPa, para poder atender aí esse balanço, e aí também a contraflecha, em últimos casos, né, quando a gente tem aí um pouquinho daquela flechinha que talvez pode vir a dar um probleminha ali na descoragem, né, do descoramento da estrutura, a gente coloca aí uma contraflecha para poder ficar ali show de bola as deformações, arquiteto Legal. feliz, sem pilares. Isso. Legal. Então, a Thaís falou outros dois itens que eu até tinha esquecido. Claro, a questão da resistência do concreto, né? Então, foi Uhum, alterado. Não é necessário, por norma, ser usado um concreto 40 MPa aqui, né? uhum, Mas a gente usou para ele melhorar a questão de resistência, é um concreto menos poroso, então ele melhora muito a questão de resistência aí também e ajudou a gente nas deformações, principalmente, né? uhum, E a famosa contraflecha, para quem não sabe o que é contraflecha, né? Quando você vai executar a obra lá, você sobe, né? A ponta, vamos dizer a ponta do balanço ali. Você sobe ali naquela ponta do balanço, você sobe um, dois, né? Geralmente um e meio aí, né? Um pouco, bota uma cunha na escora e faz ela, porque depois ela vai descer, ela vai trabalhar isso, né? A gente já tem a flecha. Ali, pessoal, até um local que eu também trabalharia com uma contraflecha, tudo, porque ali é garagem, ali a gente não tem o vidro embaixo, que nem a gente falou. Então, você uhum, subir para deixar descer e saber que vai trabalhar, tudo isso, tu tem uma tranquilidade sabendo que a estrutura ela vai fazer esse movimento, né? Lá uhum. onde se tem vidro, tem muita coisa, já como é que tu vai fazer isso aí? Como é que tu vai deixar fazer toda essa movimentação aí, né? É, na, Então, já é um pouco mais complicado, né? na verdade, assim, eu gosto sempre de falar é que toda a estrutura se deforma, né? Às vezes a gente fala, a gente tem que combater as deformações e tal, mas na realidade toda a estrutura se deforma, ela tem uma limitação normativa que a gente deve atender, né? Mas a gente tem que buscar aí deformar o mínimo possível. Né? Então, como a Ana falou, como a gente tem um vão aberto aqui embaixo, né? Não tem problema a gente ter uma deformaçãozinha ali, o que é realmente natural dos elementos estruturais, né? Ele se deformar. É uma deformação que ocorre ali com o tempo e com o passar do tempo também, mas visualmente ela não é notada, né? Desde que a gente atenda ali as limitações normativas. Mas, enfim, nesse projeto, então, foi tomado assim, um conjunto de soluções, né? Que resolveu o problema do balanço ali da frente sem a necessidade de a gente trabalhar com pilar. Bacana, Thaís. Agora, para a gente finalizar, que eu acho que já deu para o pessoal entender aí os desafios e como a gente finalizou. Quem ficou com dúvida, pessoal, quiser mandar pergunta ou quiser entrar em contato com a gente ainda sobre isso, pode mandar, a gente vai falar com vocês. Lembrando, né, que aqui ainda, agora a gente estava falando só de resolver soluções de estrutura, né, para fidelizar a arquitetura. Agora, pessoal, teoricamente, viria toda a parte de instalações. Que aí a Thaís pira aí também, porque, cara, olha só, olha esse emaranhado de pilares e vigas que é, e o pessoal de instalações tem que passar aí toda agora. Parte de água da chuva, parte de esgoto, água quente, água fria, ar-condicionado, gás, elétrica, fotovoltaica, tá tudo passando aí, pessoal, tá? Esse projeto a gente fez completo ele, então teve que se solucionar tudo isso, né? Ali naquele balanço ali, como a Thaís falou, tinha um banheiro, então tinha esgoto, tinha Uhum. tudo, tinha que solucionar, tinha que descer, olha,
né? Então foi tudo feito, mas foi tudo feito com colaboração entre a nossa equipe aí, nossa rede de colaboradores e cooperados, né, que trabalham todos juntos aí em BIM, e com o arquiteto também intensamente participando aí dessas soluções, principalmente onde realmente acabava impactando um pouco mais na arquitetura, né? Então a gente sempre levantava a mão ali, ele vinha junto e pum, fazia a tomada de decisão junto com a gente, onde ele acharia que ele podia, né, ônus e bônus, vou dar e receber, né? Então funciona legal. Então, por último, Thaís, vou pedir para tu mostrar mais uma vez a imagem da casa renderizada lá, né? Que tá Uhum. show de bola. Eu gosto muito da estrutura, mas eu sei que o pessoal gosta mais. Essa casa tá começando as obras, pessoal, então nós vamos acompanhar, vamos ver se a gente consegue aí também, no final, o Ali que mandar umas imagens aí para nós de como ficou, né, da casa, porque é uma casa muito bacana, muito bonita, com esses desafios aí também. De Uhum. novo, eu quero agradecer aí ao Alic por nos permitido, né, mostrar esse trabalho com ele, essa troca aí. Quero agradecer a Thaís, que se dedicou com muito zelo, né, nessas soluções, em procurar isso. A Thaís aí, como ela comentou, ela está há 1 ano conosco na empresa, mas ela evoluiu demais, né, pessoal, solucionando Com coisas certeza. aí, solucionando essas broncas aí. Então, assim, engenheiro não gosta de balanço? Cara, eu acho que no balanço é que a gente cresce, no balanço é que a gente No evolui. desafio que a gente evolui, né? Desafio que a gente evolui, tá? Então, né, é legal, tu aprende, tem uma estrutura toda que tu quer, né? Tu quer ter o sonho de resolver aquilo também. Então a gente também tem esses sonhos aqui na engenharia, né, pessoal? Mas também nada exagerado, né, pessoal? Não vamos, né? Não, não, Não vamos fazer uma casa voando, não, não, pessoal. também não vamos lá, né? Ainda não chegamos nesse nível, né, pessoal? Não. Né? Então, obrigada, Thaís. Obrigada por ter compartilhado com o pessoal aí também. E aí, semana que vem, vou ver se trago mais algum caso aí de estrutura e tal. Tô pensando muito em trazer alguma coisa sobre saber como que o pessoal das instalações resolve aí no meio dessa tua estrutura aí, Thaís, sem prejudicar esses balanços, sem prejudicar toda essa solução que tu se matou em achar aí agora, né? A gente acha a solução para a arquitetura e aí depois tem que se debater de novo para achar a solução para o hidro, principalmente, né? O hidro sanitário que mais influencia. É isso aí, pessoal, faz parte. E lembrando que, assim, ó, em nenhum momento a gente esteve só pensando na parte projetual. A Thaís comentou vários momentos aqui, como é que a gente pensava lá na obra, na parte executiva, vamos botar uma conta fecha, não vamos, o uso lá da questão das esquadrias, né? Não é só o que passa por norma, é como é que vai funcionar aquela esquadria, né? Isso. Então a gente tem muito essa preocupação de como o pessoal vai conseguir executar aquilo. A laje maciça, a gente não gosta de botar 2 lajes no mesmo projeto, no mesmo pavimento, mas ali era uma solução que precisava ser feita, então a Thaís pegou todo um bordo ali para, né, essa área aqui ela é diferente, a gente chama atenção na prancha de formas, coloca uma achura para justamente chamar a atenção do pessoal de obra, aqui tem coisa diferente, presta atenção, né? E Uhum. também temos um canal de suporte aqui na UNIC, né, que a gente cria um grupo para cada projeto, depois o suporte fica ali online durante a obra para tirar dúvidas. E eu sempre digo, obra que não vem dúvida, a gente tem medo, parece que o pessoal não está olhando o projeto. É impossível tu fazer uma obra inteira e não ter nenhuma dúvida em nenhum projeto. Então a obra, quando começa a vir dúvida, é coisa boa, porque o pessoal está lendo o projeto, está querendo fazer certinho e está vindo a gente procurar, né? Então é isso. Queria agradecer a todos. E. Oi? O Guilherme está comunicando que tem uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ler aí, Guilherme. Bom, como foi definido os níveis do pavimento? Na verdade, os níveis de pavimento a gente já pegou porque já veio definido da arquitetura, né? Como, liga lá o IFC da arquitetura para nós, ô Thaís. A gente tinha também uma planta topográfica, né? Isso. Que o arquiteto, mas já veio totalmente definido na arquitetura os níveis conforme o plano altimétrico lá Liga que ali o IFC da arquitetura, tem até o terreno desenhado no IFC da tem, arquitetura, né? tem, Então ali tem a essa. gente se baseou muito nisso, porque não ia ter não ia ter um trabalho nesse terreno, então a gente pôde trabalhar muito com isso. O arquiteto ele já tinha feito a concepção pensando nisso também, e a gente seguiu certinho os níveis que vinham, os rebaixos, tudo dele, e quando a gente tinha alguma dúvida, a gente levantava a mão para ele, tirava e resolvia. Então, nesse projeto aqui, a gente não teve que resolver muito isso, porque já veio muito bem feito ali do pessoal da interação da topografia com a arquitetura. Eles Isso, resolveram isso e a gente só seguiu aqui, né? exato. Marcelo, né? Legal, Marcelo. Obrigado aí pela contribuição aí. Bom, pessoal, então é isso. Acho que o case de hoje foi mostrado, né? Tá aí. Thaís, obrigado. Pessoal, obrigado. Eu vou finalizar aqui. Thaís, valeu. Eu que agradeço. Obrigadão aí pela experiência, tá? Pessoal, e se quiser seguir a gente aí, né? Nas redes sociais, também na @somosonI, né?
E deixem aí o seu recado. Me sigam também, o meu @AnaméliaAdriano. E acompanhem. Toda semana a gente vai tentar fazer essa live aí. Deem ideias também. O que vocês querem ver aqui com a gente? Tá? A gente aguarda e vai tentar mostrar para vocês materiais aí. Um abraço a todos, bom trabalho e vamos evoluir, vamos buscar dúvidas, venham, façam parte da comunidade ONI. Valeu, pessoal!